Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você com a sua casa, sim, imensamente. Com muito favor. Que a sua vida progrida, da sua família. Porque você sabe que progresso e felicidade e progresso são a mesma coisa. É muito ruim quando a vida da gente estagna. Você começa a viver uma estagnação e você tem que parar. Ir lá e procurar. Espera aí, tem alguma coisa impedindo aqui, porque não é normal. Nós encontramos em toda a Bíblia esse estímulo. Cresça, avance, vá. Só que, se eu não cresço aqui, eu não cresço aqui. Se a minha mente não é renovada, se eu não possuo na minha vida a mente de Cristo, eu acabo não experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Paulo orientou que é preciso mudar a forma de pensar. Então, quando eu passo a andar com o Senhor, a chave muda. Porque arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Eu pensava de um jeito e agora a minha mentalidade é renovada. E isso só cresce. Você vai crescendo e à medida que a sua mente vai crescendo, expandindo, ampliando, tudo vai ampliar também. Porque o normal é crescer. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo. Então, quando eu era menino, eu agia como um menino. Agora eu sou adulto. Então isso é muito sério. Eu nunca vou receber coisas de adulto, de gente grande, se eu tiver um comportamento infantil, imaturo. Olha, o normal é crescer. Uma criança saudável cresce. Uma pessoa saudável, espiritualmente, emocionalmente, cresce. Uma empresa saudável cresce. Uma igreja saudável cresce. Então, essa pergunta que as pessoas elas costumam fazer é: ai, o que eu faço para a minha vida crescer, a minha empresa crescer, a igreja crescer? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é: o que está impedindo a minha vida de crescer? De ter progresso? A igreja de progredir? A empresa? Vamos parar. Vamos procurar. Porque aquilo que está saudável flui. Vai embora. Cresce. Mas se não está, tem alguma coisa travando. E eu preciso ir lá. Eu sempre falo, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. Se a minha forma de pensar não é renovada, não é mudada, eu vou continuar agindo da mesma maneira. Por isso que mudar de endereço, mudar de emprego, mudar de casamento, mudar, muitas vezes,
assim, até de estado, de país, porque eu recebo mensagens de tudo quanto é lugar. E quantas histórias. Gente que foi, abandonou, saiu do Brasil e foi para outra nação, achando que o problema era o país. E isso já... alguém me contou que já tinha mudado de cidade, de estado, e foi embora. E aí que encontrou problemas. Então, assim, não generalizando, mas muitas pessoas não entenderam que se não muda dentro, não muda fora. Quantas pessoas frustradas na vida sentimental? Já casaram, já descasaram, já casaram de novo, descasaram. E estão cada vez mais frustradas. Mas, até elas entenderem que o problema estava naquele comportamento, na mentalidade, elas levavam para o outro relacionamento o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Então, só mudava de companheiro, ou de esposa, ou de esposo, de endereço, de casa. Porque se nada mudar, nada mudará. Se não muda dentro, não vai mudar fora. Se eu não cresço aqui dentro, não tem como as coisas crescerem aqui fora. Você está entendendo? Você tem que ser maior por dentro que por fora. Se você viver a sua vida como Saul, que era enorme, o mais bonito. Olha aqui, ó. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Berocate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo. Então o pai tinha uma boa posição. Ele era jovem, bonito, o Saul, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então, o pai tinha posses, ele era o mais bonito, o mais alto, não tinha ninguém mais alto que ele, mais bonito que ele. Mas dentro, ele era pequenininho. Ele não conseguia se ver. Ele não enxergava. E olha só, Saul respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo, porque o Senhor fala comigo dessa maneira. Quando Samuel falou que tudo que havia de melhor em Israel seria dele, da família dele, né? Ele seria o rei. Saiu, a boca fala do que está cheio o coração. Mais tarde, Samuel falou para ele, mesmo você sendo pequeno aos seus olhos, o Senhor te ergueu. Mas, ao invés dele virar a chave, ele foi o escravo que virou rei. E ele continuou pequenininho por dentro, com valores tão baixos. E como ele não encontrou o valor dele em Deus, ele era um sujeito, assim, complexado, inseguro, se via de forma menor. Quando ele ocupou aquela posição de rei, ele se valeu daquilo.
E ao invés dele se agarrar a Deus, não, ele se agarrou àquilo. E ele foi enlouquecendo. Porque ele nunca virou a chave. Ele era alto, era bonito, ele foi o primeiro rei, mas ele não encontrou o valor dele em Deus. Ele encontrava naquilo que ele tinha, no que ele fazia, e ele se tornou um tirano, um louco, porque a covardia foi saindo, ele foi perdendo espaço, o Golias estava lá e ele só fugiu, ele transformou o exército dele num exército de covardes, de inseguros também, porque ele tinha uma amargura, ele tinha uma ferida que ele nunca tratou. E ele passou a vida perseguindo o trono. E quando ele ouviu aquela música, né, que exaltava o Davi, ele se encheu de revolta, de inveja, porque ele foi um populista. Ele dependia totalmente da aprovação das pessoas, dos elogios. Sabe esse tipo de gente que vive em busca da aprovação? Foi Saul. Então ele não fazia o que Deus mandava ele fazer, ele fazia aquilo que ele percebia na cabeça dele que ia agradar as pessoas. E ele foi rejeitado. Ele perdeu o lugar dele. Ele era uma pessoa arrogante, orgulhosa, porque toda pessoa doente por dentro, insegura, pequena, infelizmente, ela é tomada de sentimentos miseráveis. Um invejoso, complexado, você vê que ele se via como um insignificante. Como disse Samuel, mesmo você sendo pequeno aos seus olhos, Deus te ergueu, mas ele não via. Ao invés de ele se agarrar a Deus, ele se agarrou ao trono, ele queria segurar o trono. Agora, quem colocou ele lá? Deus. Ao invés dele depender de Deus, se humilhar diante de Deus, não. Ele agora se valia daquela posição. E ele foi se tornando uma pessoa, assim, cada vez pior, mais amarga, louca, desequilibrada, invejosa, infeliz. Ele se tornou mal. Tudo que ele fez de bom, ele foi lá e desfez. Assim, se cercou das piores pessoas, só bajuladores. Tentou matar o filho, que era um bom filho. Sabe uma pessoa tão doente emocionalmente e que nunca parou para ir a Deus, se humilhar e ser curada? Saul. E tem muita gente assim. E ele perdeu tudo. Por fim, foi descambando, descambando, até tentar o suicídio. Não morreu, ficou agonizando. E acabou sendo morto. Na verdade, ele já estava agonizando. Você vê que ele tentou o suicídio e não morreu. Aí veio quem? Um amalequita, que ele deixou de fazer o que tinha que fazer lá atrás e perdeu o lugar dele, foi desobediente, exatamente por conta dessa postura, buscando a aprovação dos outros, essa
necessidade de agradar os outros. Paulo disse uma coisa muito importante. Se eu vivesse para agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mais importa agradar a Deus, disse Pedro, do que a homens. Então, assim, tem gente que tem vivido assim numa escravidão tão grande. Porque depende da imagem, da aprovação. São pequenininhas por dentro. E quando conquistam alguma coisa, elas usam mal. Com as piores intenções, as piores... aquilo que as motiva é tão pequeno. Elas querem mostrar, se valer daquilo. São materialistas. Dependem dos elogios, não suportam quando vem uma crítica, se ofendem facilmente, são dependentes emocionalmente das pessoas, igual Saul. Não dependem de Deus. E assim, estão sempre insatisfeitas, instáveis, e é a forma que elas pensam. Aqui, ó. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Humildade é igual a promoção. Deus se opõe aos orgulhosos. Saul foi se tornando cada vez mais arrogante, orgulhoso, invejoso, amargo. Você vê que ele não cresceu. Ele tinha uma posição, ele ocupava uma posição importante, mas ele ficou ali, ó, usando a vida dele, aquela posição, para o mal. Ficava perseguindo Davi, que não era inimigo dele. Matou os sacerdotes por insegurança. Ele temia um golpe de Estado e ele mesmo provocou isso. Porque o que você teme é o que você vai acabar atraindo. O orgulho foi levando ele para um buraco, uma frustração. Perdeu tempo, jogou tudo fora. Porque toda pessoa dominada por sentimentos vai ser uma pessoa derrotada. Pessoas que são dominadas por suas emoções são pessoas frustradas, derrotadas. Elas acabam sendo humilhadas porque elas provocam isso. Porque elas não dependem do Senhor. Elas dependem de muitas coisas, da força do braço, e elas acabam não recebendo nada daquilo que elas queriam. Ele foi só perdendo. Perdeu o respeito do filho, da família, foi traído, se cercou de pessoas erradas e foi perdendo. A nação foi declinando, porque um líder desse. Nós vamos ver que aqueles homens que estavam endividados, desgostosos, em aperto, eles estavam debaixo da liderança do Saul. Saíram e foram atrás do Davi na caverna de Adulão. Porque aquela liderança fraca, covarde, miserável, amarga, foi lançando aquele espírito. Porque você não pode estar acima da sua liderança. Por isso que eu sempre falo, o espírito que você alimenta é o espírito que você vai levar para a sua casa, para o trabalho, para a sua empresa, para a igreja. Isso é muito sério. O espírito do líder toma o lugar, faz a atmosfera. Então, se não muda aqui dentro,
não vai mudar aqui fora. Não importa o que você tem. Você pode até ter alguma coisa que, por fim, ó, se você é um miserável aqui, você vai ver miséria aqui. Porque sentimentos miseráveis vão atraindo miséria, infelicidade, frustração. Você reproduz aqui fora o que está aqui dentro, que foi o que Saul fez. O orgulho precede a destruição. Quando ele foi alimentando aquele orgulho, aquele egoísmo, né? E onde tem amargura, tem rejeição, tem orgulho, tem arrogância, tem egoísmo e tem muita frustração, muita infelicidade. E aí vai atraindo isso aqui. Orgulho precede destruição. Quer dizer, quando você vê uma pessoa caindo, destruição, você pode saber que tinha orgulho. A Bíblia não mente. A arrogância precede a queda. Você vê uma pessoa caindo, declinando, pode saber. Tem arrogância. O orgulho leva à desgraça. Mas com a humildade vem a sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Eu já contei tantos testemunhos aqui, mas outro dia ainda uma mulher disse que o orgulho dela, ela foi transferindo para as filhas. E as filhas estão tão frustradas, porque a filha gostou de um rapaz, um bom rapaz, mas por orgulho, a mãe se opôs. E a filha está frustrada. E a mãe agora admite que foi por orgulho. Então, ouvindo, bispa, as suas mensagens, eu entendi que realmente o orgulhoso é frustrado. E eu entendi que como liderança, como autoridade da minha casa, eu estava levando aquele espírito, eu estava criando aquela atmosfera arrogante, orgulhosa. E todo mundo frustrado, eu frustrada, elas frustradas. E aqueles que eu achava, olhava e julguei, que eram tão pequenininhos, que não iam a lugar nenhum, eu vi prosperar. Porque humildade é igual a promoção. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça, favor aos humildes. E humildade é um negócio que está aqui no coração. Humildade é você ouvir a Deus, é você se submeter. Quem se torna humilde, como esta criança, é o maior no reino do céu, Jesus falou. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados, Jesus falou. O maior é o que serve, mas quando uma pessoa é pequena aqui dentro, ela não faz o que Jesus fez. Tirar a capa, botar a toalha e lavar os pés das pessoas. Porque ela acha que isso vai diminuí-la. Mas quando você é grande aqui dentro, isso não existe. Você faz o que você tiver que fazer, porque o seu valor você encontrou no Senhor. Você sabe quem você é. Você sabe que não é isso que diminui você. É muito pelo contrário. O que vai deixar você pequenininho é o orgulho. Porque o orgulho rouba a nossa alegria, a nossa paz, o nosso progresso, o sucesso. Rouba a realização. Quem teme o Senhor odeia o mal,
Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Então ele está dizendo o quê? Se eu temo o Senhor, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, eu vou odiar o orgulho, a arrogância, a corrupção e palavras perversas. Porque isso tudo provém do maligno, é mal, e vai arruinar com a minha vida. E eu tenho visto arruinar com a vida de muitas pessoas. Arruinou com a vida do Saul. E tem arruinado com a vida de muita gente. Se humilha. Aquele que se humilha, o Senhor exalta. Humildade é igual a promoção. Se você se humilha, se você acata a palavra de Deus, se você depende dEle e faz aquilo que agrada a Ele, Ele te honra e Ele te promove. E se Ele te promover, você está promovido. Chega de frustração. Se humilha, você vai receber o favor do Senhor. Ele te ama. Você não tem que terminar seus dias como Saul. Ei, esse é um portal aberto. A gente não faz a onda. Nós surfamos na onda. Deus está te abrindo um portal. Sabe por que temporada é uma palavra importante? Porque há frutos que nós só vamos colher naquela temporada. Há portais que o Senhor abre, que foi como para Israel. Quando Israel não quis entrar na terra, o portal se fechou. Passa por esse portal. Pega essa oportunidade. Agarra, se humilha. Deus vai te erguer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor meu Deus, eu oro por esta vida que é tão querida. O Senhor a ama e talvez ela está gemendo. E ela tem resistido num comportamento que está afundando com ela. Mas que hoje ela simplesmente se levante, se humilhe, que ela seja capaz de absorver a palavra, fazer o que é preciso, reparar, consertar, pedir perdão, liberar perdão, se reposicionar, fazer o que é preciso. Porque quando nós nos humilhamos, nós atraímos favor, graça, realização, progresso. E eu sei que tem vidas travadas, minguadas, situações travadas, projetos que não vingam, famílias infelizes, pessoas infelizes, por causa do orgulho, o olhar altivo, a arrogância. Pessoas, Senhor, que estão perecendo como Saul, porque elas são pequenininhas por dentro. E elas precisam crescer. E quando nós crescemos dentro, a nossa mente é renovada, nós crescemos fora. E não há crescimento sem humildade. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de milagres. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, estejam se posicionando e agarrando essa oportunidade. O Senhor quer fazer. Obrigada, meu Pai. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria, às 9, essa reunião em todos os nossos templos. Hoje o trabalho com as nossas crianças, sim, uma festa. Esteja entre nós, conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.